galera, aqui é o professor Thaleson Reis e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre características gerais do planeta Terra. É a segunda parte sobre essa aula. Então, nessa aula de hoje nós vamos conversar também sobre a questão dos fusos horários, que o fuso horário nada mais é do que umas faixas delimitadas pelos meridianos, que elas vão delimitar áreas que nessas áreas vão possuir o mesmo horário. Ao longo da Terra nós temos 24 faixas dessas que vão definir os 24 fusos horários existentes. Os fusos horários eles foram criados justamente para facilitar as relações econômicas e políticas entre os países. Em 1884 foi realizada uma convenção justamente para padronizar o tempo na Terra. Então, como eu mencionei, os fusos horários eles são delimitados através de linhas imaginárias, onde, por exemplo, se você for fazer uma viagem internacional, quando você cruzar uma linha imaginária, você tem que atualizar o seu relógio, seja para adiantar ou para atrasar o relógio, dependendo da área que você for. E no Brasil nós temos 4 fusos horários, são eles o GMT2, GMT3, GMT4 e o GMT5. O GMT3 é o que é mais utilizado aqui no Brasil pela predominância. Mais estados, mais cidades possuem esse fuso horário. E agora nós vamos falar sobre outra importante característica da Terra, que é sobre o seu tempo geológico e a sua formação. Geralmente, para calcular o tempo de formação da Terra, nós utilizamos a escala de milhões e bilhões de anos, que são chamadas justamente de tempo geológico. Isso porque a maioria dos cientistas eles vão afirmar que a Terra surgiu a partir do Big Bang. Não só a Terra, mas também todo o universo e, consequentemente, o nosso planeta e o nosso sistema solar. De acordo com essa teoria do Big Bang, que significa grande explosão, o universo era apenas um ponto que era muito denso e, por alguma razão desconhecida, esse ponto se expandiu, gerando tudo isso que nós conhecemos. Então, de acordo com os cientistas que acreditam nessa teoria do Big Bang, a criação da Terra, a formação da Terra se deu através de acúmulo de poeira cósmica. Esses materiais gerados pela explosão do universo foram se acumulando e através daí geraram não somente a Terra, mas todo o universo, todos os planetas que nós conhecemos. E de acordo com alguns estudos geológicos, a idade da Terra é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E agora nós vamos analisar um pouco sobre a escala geológica, sobre como se deu os períodos da Terra. Então a escala de tempo geológico ela vai se dividir em algumas fases. São elas principalmente as eras e os períodos. Então temos aqui a primeira parte da origem da Terra, que é o período pré-cambriano. Nessa parte do pré-cambriano nós também vamos ter alguns períodos, são eles o Ardeano. Nesse período foi que começou a Terra, foi que começou a formação da Terra. E nesse período não há vida e foi aí que começou o resfriamento e a formação das primeiras rochas. Foi aí que se formou a crosta terrestre. Nós temos também, depois do Ardeano, nós temos o Arqueano. Nesse período foram se formando os oceanos e é onde surgem as primeiras formas de vida. A superfície da Terra segue se resfriando, mas ainda é um pouco quente. E as porções rochosas elas vão se ampliando devido a esse resfriamento da Terra. Após o Arqueano, nós temos o Proterozoico. No Proterozoico, os gases importantes para o desenvolvimento da vida na Terra eles vão começar a se concentrar e formar a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve a Terra. E também começa a haver o desenvolvimento de vida nos oceanos em forma de bactérias e algas. No final do período Proterozoico vai haver essa era Paleozoica, que no final dessa era vai surgir os primeiros anfíbios e répteis da Terra. Aqui também vai aparecer também as primeiras espécies vegetais, que elas vão se diversificar pelo mundo e também vão se espalhar ao redor da Terra. Também nessa era que vão se formar os ambientes terrestres e surgem também os moluscos e as primeiras espécies de peixes no oceano. Após a era Paleozoica, a Terra vai entrar na era Mesozoica. No final dessa era, a Terra já vai estar totalmente habitada por mamíferos, por aves e também por enormes répteis, como o caso dos dinossauros, que foram extintas no final dessa era, já entrando na era Cenozoica. E agora nós entramos na última era da Terra, que é a era Cenozoica, que é a que vivemos atualmente. E ela está dividida em 3 períodos, que é o Paleógeno, o Neógeno e o Quaternário. O Paleógeno, nesse período vai haver a definição dos contornos atuais, continentes e oceanos,
que também formam as grandes cadeias de montanhas, como os Andes e Himalaias. Após o Paleógeno, vai entrar o período Neógeno. É nesse período que vai haver o resfriamento da Terra e também vão ocorrer algumas glaciações. E o último período é o Quaternário. É nesse período que vai haver o desenvolvimento de várias espécies de mamíferos e entre eles o ser humano. Então é possível que você possa compreender as mudanças que ocorreram na Terra devido ao estudo principalmente das rochas, a análise das rochas, e também você vai poder perceber isso com o estudo dos fósseis, que são restos de animais que viveram nos períodos da Terra. E por último, nós vamos estudar a estrutura interna da Terra. A estrutura interna da Terra ela é pouco conhecida, principalmente pela dificuldade que temos de acessar o interior dela. Isso porque, principalmente, o interior da Terra é muito quente. Alguns estudos já tentaram estudar mais aprofundadamente a Terra, principalmente com escavações. O máximo que já conseguiu foi 13 quilômetros de profundidade da Terra. Mas aí você pode ter a noção de como é pouco conhecida, porque a Terra tem 6.400 quilômetros de profundidade. Mesmo com essa dificuldade de conhecer internamente a Terra, através de atividades, através de estudos sísmicos, você pode ter uma noção de como realmente se dá essa estrutura interna da Terra. A estrutura da Terra ela é basicamente formada por 3 camadas, que são a crosta, o manto e o núcleo. A parte mais externa da Terra, essa parte em que vivemos, ela é chamada de crosta terrestre ou também de litosfera. Ela é dividida em basicamente, ela varia em sua espessura de 25 a 50 quilômetros nos continentes e vai de 5 a 10 quilômetros no oceano. E ela se trata também da camada mais fina da Terra. Essa crosta ela vai estar dividida em 2 partes. São as partes oceânicas e as partes continentais. A crosta oceânica e a parte mais fina dessa crosta é a parte que fica abaixo do mar. E já a crosta continental é essa parte em que nós habitamos, a parte mais sólida da Terra. A segunda parte da Terra é conhecida como manto. Ela também pode ser dividida em manto superior e manto inferior. Ela é composta principalmente por rochas sólidas, mas que em algumas ocasiões especiais elas vão estar derretidas formando um material chamado magma, que esse magma, inclusive ele pode ser expelido através de erupções vulcânicas. Aquela lava que você vê é magma que vem do manto terrestre. E a parte mais interna da Terra, a parte central da Terra, é conhecida como núcleo. Ela é composta principalmente por ferro e níquel e ela vai ter uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus Celsius. Então, galera, essa foi a nossa segunda parte da aula sobre as características gerais do planeta Terra. Então, antes de você sair, deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Até a próxima!